Aula passada de história, a gente tinha terminado de falar sobre os voluntários da pátria, ou os involuntários da pátria, para ser mais exato. Pose de bandia, exatamente, pose de bandia. Eu acho que era para ser bandida, mas pose de bandia que fizemos. Exatamente. Enfim, na aula passada a gente tinha falado os apresentar agora. Pronto. Sobre esses involuntários da pátria, mas na relação que há com a Guerra do Paraguai. Né? O Paraguai era contra. Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai. Não. Pronto. Agora sim. O Paraguai ele era contra o que estava rolando entre Brasil e Argentina em relação à tentativa de divisão do Uruguai entre eles. Para o Paraguai, isso seria extremamente prejudicial para as relações do Cone Sul. Né? E aí, então, eis que a gente tem o seguinte. Em abril de 1865, a Marinha da Guerra a Marinha de Guerra Paraguai. Cara, acabou de começar a aula, você já está perguntando que horas essa aula termina. Meu Deus. Vai-te embora, filho. Se não quiser ficar, vaza. Oxi. Então, só faz que nem José, pô. Entra na aula e dorme. Em abril de 1865, a Marinha de Guerra Paraguaia atacou 2 navios da Marinha Argentina e o exército ocupou a província de Corrientes, desencadeando a entrada da Argentina no conflito. Né? Até então, o que era apenas uma disputa entre Paraguai e Brasil, vocês lembram que invadindo Corumbá, né, a partir ali do Forte Coimbra, no atualmente Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, no contexto geral, o Paraguai estava em disputa já com o Brasil em relação a uma parte desse território. Né? O Brasil não mandou seu exército, também porque não tinha gente suficiente, mas acabou não mandando o exército para poder fazer a cobertura daquele local ali do Forte Coimbra, mas a partir do momento que o Paraguai, depois de botar o olho grande para cima do Brasil, para cima ali do Rio Paraguai, subindo já, entrando no Mato Grosso, eles acabaram atacando também dois navios da Marinha Argentina. Isso acabou, claro, gerando uma comoção na Argentina e acabou gerando uma entrada também do país no conflito contra o Paraguai. No mês seguinte, Brasil, Argentina e Uruguai, Paraguai, que era, eu tinha falado que ele fazia parte do Partido Colorado, se juntou com Dom Pedro da Argentina e assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. Eu não sei. Para mim aqui tá normal, Júlia. Que às vezes eu consigo perceber também que na tela começa a travar um pouquinho. Então acho que dessa vez não é minha internet de padaria, não. Tá travando um pouco. A internet, hoje mais cedo estava caindo. Agora tá bem de boa A para minha mim. desde 7 horas que não chega, ou não volta. Voltou quase agora. Enfim. E então esse tratado da Tríplice Aliança foi assinado em maio de 1865
entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E aí, para vocês verem qual era o poder na época, né, dessa galera. É o seguinte, o tratado já delimitava algumas condições para o acordo de paz, prevendo a definição de fronteiras entre o território paraguaio, brasileiro e argentino e a livre navegação na Bacia Platina. Para custear os gastos da guerra, os países da Tríplice Aliança tomaram empréstimos de banqueiros ingleses, como sempre, a Inglaterra financiando as guerras, porque ela sairia beneficiada de tudo isso. Ela emprestava, você tem lá o pagamento de juros, claro, e a abertura de crédito para esses países acabava gerando também uma maior dependência deles com a Inglaterra, principalmente aberturas comerciais. Então, a Inglaterra emprestava essa grana para que esses países não somente se desenvolvessem, mas também chegassem e entrassem em conflito para o benefício da Inglaterra. Para custear os gastos da guerra, os países da Tríplice Aliança tomaram empréstimos de banqueiros ingleses. A Argentina e o Uruguai, que tinham uma economia menor que a brasileira, tomaram empréstimos também do Barão de Mauá. Vocês lembram que eu falei que o Barão de Mauá foi um dos grandes responsáveis pelo processo de industrialização no Brasil? Foi um cara extremamente rico durante o período de 1850 até 1870, mais ou menos, mas que depois acabou. Voltei. Mas que depois acabou ficando pobre, né? Barão de Mauá. Luiz Carlos é assim, pô, do nada, dá um de repente assim, solta um grito e tal, eu fico preocupado. Eu tinha saído. Tá bom. Seja bem-vindo de volta, filho, tá? Enfim. E aí a gente tem o seguinte. A Argentina, aqui tem alguns números errados, na verdade. Mas, enfim. A Argentina enviou à guerra quase 30 mil soldados. O Uruguai, que era bem menorzinho, né? A população uruguaia, que era em torno de 50 mil pessoas, era em torno de 300 mil pessoas, a quantidade de soldados que eles tinham era mínima. Então, eles mandaram, a Argentina mandou 30 mil soldados, o Uruguai mandou em torno de 5.500 soldados, o Paraguai tinha em torno de 100 mil soldados. O Paraguai, que era bem menor que o Brasil, de população era em torno de 10% da população brasileira. O Brasil tinha 8 milhões de pessoas, o Paraguai tinha mais ou menos 800 mil pessoas. O Paraguai tinha mais soldados do que o Brasil. O Brasil só foi conseguir alcançar um quantitativo maior de soldados para poder entrar nesse conflito depois que fez esse processo de voluntariado, né? Dos voluntários da pátria. E aí, essa imagem bonitinha daqui, para dizer que o governo fez esse alistamento voluntário para ampliar o efetivo. Fazendeiros, aí lembra o que eu tinha falado ontem sobre os voluntários. Fazendeiros enviaram seus escravos aos campos de combate, prometendo-lhes alforria. Representantes da elite agrária também mandavam seus filhos, fazendo-os crer que se tratava de defender a honra e o território brasileiro.
as tropas brasileiras, graças à inclusão desses voluntários, se somaram em torno de 139 mil soldados. Então, imagina, o Brasil, que tinha lá 8 milhões de habitantes, conseguiu formar uma quantidade de enviar para a guerra 139 mil soldados. 8 milhões de habitantes, 139 mil soldados. O Paraguai tinha 800 mil habitantes. Mandaram 100 mil soldados. Era em torno de 12, 13% da população deles. Enfim. E aí, claro, juntando toda essa disputa em relação à Tríplice Aliança, entrando em conflito com o Paraguai, acabou, claro, devido também ao grande quantitativo de combatentes somados, os uruguaios, argentinos e brasileiros, os países da Tríplice Aliança acabaram vencendo esse conflito, vencendo esse confronto. Em que, no ano de 1870, Júlia, só não faça que nem Luiz Carlos, Júlia? Entrar do nada assim, tipo, voltei! Dando Voltei. susto em todo mundo. Pronto. Surtada. Enfim, os países da Tríplice Aliança venceram o conflito, ao fim do qual, em 1870, o presidente paraguaio Solano Lopes acabou sendo capturado e morto. Né? O maior número de mortes na guerra acabou se devendo muito mais do que os mortos pelo conflito em si. Muitos morreram de doenças, afinal de contas, estavam entrando em terra. Eita, Zó, Luiz Carlos saiu da reunião. Saiu da aula. Daqui a pouco vem ele. Voltei. Quando voltar, já sabe, né? Ele vai. Vamos se preparar para o susto. Há pessoas. Voltei! Enfim, grande parte desses combatentes, de todos os lados, de ambos os lados, tanto da Tríplice Aliança quanto dos paraguaios, acabaram morrendo mais de fome e de doenças. De fome porque ninguém esperava que essas batalhas fossem durar tanto tempo. E de doenças pelo fato de que você está juntando. Oxi, o bichinho voltou e saiu de novo. Você está enviando uma quantidade absurda de gente vinda de todos os lados, de vários lugares diferentes, então que acabam enfrentando doenças diferentes em seus territórios, né? E você coloca esse mundo de gente. E você coloca esse mundo de gente tudo junto. E ainda mais andando por um território que eles não estavam acostumados a estar presentes. Então, os três me seguraram nos pés. Então, eles acabavam entrando num território que eles não estavam acostumados, enfrentando locais de floresta, por exemplo, locais que eles nunca tinham passado antes. Então, a possibilidade de ser picado por um mosquito e ter uma doença, sei lá, ou de um barbeiro, a doença de Chagas, por exemplo, beriberi, a possibilidade deles acabarem adoecendo por conta dessas novas doenças que eles nunca tinham tido acesso por estarem dentro de uma floresta, acabava fazendo com que muita gente morresse nessas guerras, morresse nessas batalhas, ou antes das próprias batalhas. Né? E a própria fome, porque eles não enviavam a quantidade
comida o suficiente e não conseguiam quantidade de comida suficiente também encontrando nos locais por onde eles passavam. Então, muita gente acabou morrendo, teve mais gente morrendo dessas situações do que morrendo da batalha em si. O maior número de mortes na guerra, o Brasil, dos 139 mil soldados que ele mandou, o Brasil teve em torno de 50 mil homens mortos. Deixa eu só olhar uma coisa aqui rapidinho. Enfim, para vocês terem uma ideia, quando foi que começou? Lá em 1865, 1864, 1865, quando se iniciou a Guerra do Paraguai, pronto, 1864, quando se iniciou a Guerra do Paraguai, até 1870, a gente vai ter aí em torno de 50 mil brasileiros mortos oriundos dessa guerra. 6 anos, 50 mil brasileiros mortos. Se a gente for parar para fazer a comparação em relação ao que está acontecendo na pandemia, a gente já tem, em pouco mais de um ano, 360 mil mortos. Já morreu 7 vezes mais pessoas nessa guerra que a gente está enfrentando contra a pandemia aí do que morreu nos 6 anos da Guerra do Paraguai. Enfim, o Brasil perdeu cerca de 50 mil homens na Guerra do Paraguai. Os argentinos, que tinham mandado em torno de 30 mil combatentes, perderam 18 mil, então, mais da metade, eles perderam nessa guerra. E os uruguaios, que tinham enviado 5.500 combatentes, perdeu 5 mil combatentes. Só voltaram para casa 500 pessoas. Imagine só, você tem um exército com 5.500 e só voltar 500 para lá, para o Uruguai. Então, essa foi a situação dos países. 95%, eu não sei, o cálculo, eu não sou bom em matemática, mas deve ter sido por aí mesmo. 95%. Né? Por aí. 90, você que é bom em matemática, Daniel, se você está falando que é 95%, então para mim está certo. Exatamente. Isso aí, Daniel está certo. 95%. Então, praticamente quase a totalidade sei lá, quase a totalidade dos uruguaios eram 5.500, só voltaram 500. É o que está no livro, pelo menos. Enfim, do lado do Paraguai, 5%. Não, aí no caso são 10%, né? 10%. Enfim, tá? Gente pra caramba morreu. Pronto. Muita gente acabou morrendo. Só voltaram para casa 500 pessoas. Dos uruguaios. Do lado paraguaio, os números, aqui pelo menos no livro diz que os números não são precisos. Se fala que houve uma variação entre 8% até quase 70% da população paraguaia que morreu devido a essas batalhas. Só que aí fala da população, não apenas dos soldados, não apenas dos combatentes, da população total paraguaia, dos 800 mil paraguaios que viviam lá durante esse período. E aí, estudiosos não entram em consenso exatamente, mas falam entre 8 até
69% da população em geral, dos 800 mil, acabaram morrendo. Afinal de contas, né, quando houve a entrada da Tríplice Aliança no território paraguaio, eles não estavam simplesmente se preocupando somente com combater os soldados. Quem eles viam pela frente, eles matavam. Então, entravam nas vilas, entravam nas cidades e olhava para a população lá e falava assim, opa, você é o quê? Paraguaio? Corta a cabeça. Era basicamente isso, né? Então, por isso que esse cálculo não se limita apenas em relação aos combatentes. Muitos paraguaios acabaram fugindo para a Argentina ou para o próprio Brasil ao final do conflito em busca de melhores condições de vida. Afinal de contas, além de dizimar boa parte da população paraguaia, houve a destruição de boa parte das cidades, né? Então, quem tinha o seu comércio dentro das cidades, quem tinha suas plantações, seu gado e tudo, isso acabava sendo retirado deles. Se destruíam as cidades, se destruíam os comércios, se queimavam as plantações, se matavam os gados. Os gados não, o gado. E muitas vezes até mesmo a plantação ou o gado, quando a Tríplice Aliança, quando esses combatentes iam, à medida que iam entrando, tipo, por conta da própria fome, eles ou comiam os animais ou matavam eles. Simplesmente. Matavam, Cauã, até mesmo porque os paraguaios se alimentavam deles. Se alimentavam desses animais, se alimentavam dessas plantações. Então, era tipo, vamos tirar uma parte para a gente, vamos matar o restante para que eles não tenham o que comer. Então, funcionava dessa forma. Mas isso não aconteceu somente lá, na Guerra do Paraguai. A gente vê isso acontecer hoje, em pleno século XXI, no campo. Madeireiros, garimpeiros, grileiros, essa galera, grandes proprietários de terra que disputam os locais, disputam território com os indígenas, por exemplo, ou com populações ribeirinhas e tudo, eles se utilizam muito dessa tática também, de tentar acabar com o território para forçar com que as pessoas, com que os indígenas, eles saiam desses territórios, eles saiam desses locais. Tá ligado? Então, antigamente mesmo, muitas guerras, se utilizava a tática de salgar a terra, que era você entrar em um determinado território, você jogar sal na terra, porque esse processo de salinização da terra vai fazer com que esse local ele fique insalubre para espantar as coisas ruins. Não. Nesse caso, vai ser para poder fazer com que naqueles locais não possa mais se plantar. Quando você salga a terra, quando você saliniza a terra, você impede que nesses locais seja possível se produzir alimentos. Enfim, a gente vai lá para os desdobramentos. Pouca coisa, vamos ver que eu vou terminar na semana que vem. Os desdobramentos da Guerra do Paraguai. No Brasil, a vitória na Guerra do Paraguai fortaleceu o exército, claro, né? Apesar da quantidade de perdas que sal espanta coisa ruim, sim, mas não na terra, né? E não é o sal, é o sal grosso. Sim, não, tem essa crença. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, o sal grosso, ele serve justamente para poder afastar o espírito ruim, né? Espíritos ruins. O banho de sal grosso, por exemplo, você colocar sal grosso na água e tomar um banho, jogar a água sobre o seu corpo,
você está retirando essas energias negativas. E o banho de folha é para você se reenergizar. É por isso que muita gente fala sobre, por exemplo, o banho de mar. O bom do banho de mar é porque a água já é salgada, né? Então, ao mesmo tempo que você retira as energias negativas do seu corpo no banho de mar, você está se reenergizando por conta das plantas, das algas marinhas, né? As plantas que são do mar, elas já, que elas já transferem para a água a sua energia. Então, ao mesmo tempo, você está retirando as energias negativas e está se carregando de energias positivas. A guerra durou 6 anos, Daniel. Foi de 1964 a 1864 até 1870. No total. Os últimos combates, Daniel, os últimos combates, aí a gente vai ter em torno de 3 anos, de 1867, mais ou menos, até 1870. Mas ela vai, esses embates, essas disputas territoriais, se começam em 1864. Daniel tinha levantado a mão. Ah, tá, vai sair. Enfim, é a multiplicação das pessoas. Eu tô 3 vezes porque eu tô pelo celular, onde eu gravo a aula, e aí eu tenho que acessar pelo computador também para fazer as apresentações. Só que aí, quando eu abro uma tela de apresentação, eu apareço com uma terceira vez. Tipo, ó, parei. Aí eu saio mas eu ainda fico com dois. Só que aí, quando eu começo uma apresentação, eu apareço como se eu tivesse entrado pela terceira vez. Aí mostra a apresentação. Pronto. Tem dois Daniel. Enfim, continuando. No Brasil, a vitória na Guerra do Paraguai vai fortalecer o exército, claro. Beleza, tranquilo, Gustavo, valeu. A vitória da Guerra do Paraguai fortaleceu o exército, claro. Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, quando a gente sabe de uma batalha, de uma guerra, em que se tem um vencedor e um perdedor, o vencedor vai ter o seu exército fortalecido. Você vai ter o seu exército fortalecido. Então, o exército brasileiro saiu fortalecido da Guerra do Paraguai porque era um quantitativo muito maior dentro daquela região e saiu mais forte por conta disso. Antes dessa vitória no Paraguai, ele era considerado uma instituição frágil e de organização precária. Não é à toa que teve a necessidade da criação dos voluntários da pátria, né? Porque o seu quantitativo era muito pouco. O aumento do prestígio dos militares, porém, levou-os a reivindicar mais espaço no cenário político. Outros setores defendiam a modernização do país pela adoção do regime republicano. Depois da guerra, o governo do Pedro II passou a sofrer crescente oposição motivada pelo triste saldo, muitas perdas de combatentes e aumento da dívida com a Inglaterra. Então, a gente vai ter aí seus ônus e seus bônus, né? Vai ter o seu lado positivo, que vai ser uma maior atenção para o exército e um maior respeito, inclusive, dentro da região, dentro do Cone Sul, um maior respeito para o exército brasileiro, sabendo que ele tem um poderio ofensivo relativamente mais moderno, relativamente bom. Entretanto,
os militares eles começam a pressionar o governo para terem uma maior participação, porque ele começa a mostrar suas caras, dizendo, ó, se você não aceitar as nossas reivindicações, nós vamos ter o poder de nos reunirmos e confrontarmos a ideia de império, confrontarmos a presença de um rei querendo mandar em tudo. Então, podemos ter, desde já, um governo militar. Vai estar fácil? Vai. Eu mesmo vou tirar a nota máxima. Se eu for fazer a prova, eu tiro a nota máxima. Vocês, eu não sei. Me perdi, me encontrei. Outros setores defendiam essa modernização do país pela adoção da religião. Só que aí, as partes negativas, a gente vai ter. O governo de Dom Pedro II ele começa a ter uma crescente oposição muito por conta da forma que ele lidou com essa guerra, porque teve uma quantidade. Apesar da gente parar para pensar, mas foram só, entre aspas, 50 mil combatentes. A população brasileira era de mais de 8 milhões de pessoas, foram quase 140 mil combatentes, se perdeu 50 mil, quase um terço, mais de um terço, na verdade, de combatentes morreram. Isso gerou uma pressão muito grande em cima do Dom Pedro II. Além disso, a necessidade de ter pego empréstimos com a Inglaterra fez com a dívida interna e externa brasileira fosse às alturas. A dependência que se criou novamente a partir daí com a Inglaterra se tornou de uma forma absurda que muita gente começou a pregar uma maior independência do Brasil, né? Pregar essa independência do país. A queda da ideia do Brasil Império para poder se fazer um Brasil republicano. A guerra contra o Paraguai continua a ser pesquisada e debatida pelos historiadores. Por que o Brasil teria prolongado sua participação nesse conflito, que parecia apenas um ato de covardia? Se enxergava a presença, a existência dessas batalhas assim, simplesmente um ato de covardia. Não era uma disputa por território, simplesmente. Era uma disputa de narrativas. Se sabe o que aconteceu, não se sabe o que, não, se sabe o que aconteceu na guerra. Mas muita gente questiona o porquê do Brasil ter entrado nessa guerra. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que havia uma disputa dentro da bacia do Prata. Então, Brasil, Uruguai e Argentina queriam uma maior hegemonia ali na bacia do Prata. A bacia do Prata que fica entre o Uruguai e a Argentina, né? Então, o que eles faziam era uma disputa territorial para que se dividisse o Uruguai em dois entre Brasil e Argentina. Tipo, o país Uruguai não existiria. Ficaria sendo... Aquela parte onde hoje é o Uruguai era um território que seria dividido entre Brasil e Argentina. Só que o Paraguai não queria aceitar isso porque ele enxergava o Uruguai como um aliado, como um país mais neutro. Para eles, se o Brasil e a Argentina fizessem essa divisão, eles ganhariam muito poder dentro do Cone Sul, dentro da América do Sul, diminuindo as possibilidades de influência dos outros países. Então, era uma briga, tipo, desnecessária, saca? Tipo, era só você dar liberdade lá para o Uruguai, poderia ser através de acordos comerciais, acordos de navegação e tudo, lá a partir da bacia do
Prata, que vai desembocar no Rio Paraná, no Rio Paraguai. Poderia ser mantido aí de uma forma mais tranquila. Só que o Brasil acabou entrando nessa disputa, nesse conflito, que acabou sendo visto como um ato de covardia. Afinal de contas, eram 3 países, mais o financiamento da Inglaterra, contra um país, que era bem menor. Era a Inglaterra. Era a Inglaterra, que era o Paraguai. Imagine só. Aqui foi a Batalha do Riachuelo, mas imagine só, você tem aqui o Brasil, com essa vasta extensão territorial, a Argentina, com essa outra vasta extensão territorial, o Uruguai, aqui embaixo também, a Bacia do Prata, que é essa entradinha daqui de baixo, e o Paraguai, por onde o Rio Paraguai passava e o Rio Paraná contorna seu território. Então, tipo, pense numa covardia que é basicamente 2/3 do território da América do Sul em disputa contra um país que é desse tamanho. Então, tipo, se via isso como um ato de covardia. Dom Pedro II, além do mais, era considerado como um cara pacifista. Era considerado alguém que não costumava entrar em confrontos. Era muito mais da diplomacia, de tentar resolver as coisas através do diálogo. Só que ele resolveu entrar nessa batalha, entrar nessa guerra, de cabeça. Ele foi pessoalmente à frente da batalha, indicando sua disposição em, simbolicamente, ser o primeiro voluntário da pátria e marcar seu apoio ao território, seu apoio à guerra. Embora os inimigos do Paraguai construíssem uma imagem negativa do governo paraguaio, acusando-os de cometer atos bárbaros contra seu próprio povo durante o conflito, Brasil, Argentina e Uruguai juntos se juntavam para começar a fofocar sobre o Paraguai, dizendo: Paraguai também não é tão bonzinho assim, não. Eles pegam, exploram o próprio povo deles. Como se Brasil e Argentina já não fizessem isso dentro do seu próprio país. Como se já não explorasse seu próprio povo. Pois é, né? Já pensou? Sei coisa pra caramba pra escrever. Não é não, professor. Do nada esse menino aparece aí. Agora a internet ficou boa, cheguei. Deus é mais. Se fosse na Carlos sala, tava vendo a aula viajando, acredita? ele ia jogar um caderno aí na Quê? cabeça do militar. Professor, sabe que Carlos tava vendo a aula viajando? É o quê, ué? Carlos tava vendo a aula viajando. Não, ele é assim mesmo. Mas Meio só que não entendia nada. Tava travando toda hora. Ah, tá. Ou seja, o problema não é minha internet, é a sua, dessa vez. Sim, É a verdade. minha. Agora ficou boa. Milagre. Enfim, É que eu cheguei. Eu cheguei. Do nada. tá, ok. Enfim. E aí a galera da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, ficava falando mal do Paraguai, dizendo que o governo paraguai explorava seu povo, e coisa e tal e coisa. Como se esses próprios países, Brasil, Argentina e Uruguai, não fizessem isso com o seu próprio povo, né? O envolvimento do Brasil, e aí a pergunta que Cauã tinha feito, dá para ouvir esse barulho já? Dá. Pois é. Ainda bem que ela está terminando já. Tem que ficar aturando isso. Complicado. O envolvimento do Brasil se justifica, sobretudo, para assegurar livre navegação na Bacia Platina
pelo qual o Mato Grosso se integrava ao resto do território nacional e garantiu o controle comercial na região. Então, aí a resposta para a pergunta de Cauã, que inclusive pode ser uma pergunta para a prova de vocês. Tá? O quê? O quê? Que eu acabei de falar. O que foi que eu acabei de Que falar? pergunta? Você não prestou atenção. Aí fica complicado. Eu prestei, mas eu tô perguntando que pergunta. Tá. Sim. Qual foi a justificativa do envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai? Aí tem, sobretudo, para assegurar a livre navegação na Bacia Platina, pela qual Mato Grosso se integrava ao resto do território nacional, e garantir o controle comercial da região. Então, essa livre navegação na Bacia Platina, aí novamente aqui, a gente tem, deixa eu pegar até uma outra imagem daqui para ficar melhor para vocês verem. Pronto. Aqui, ó. A entrada, aqui é a entrada do... Só alguma atividade para pegar... Ah, tá, não é comigo. Aqui é a entrada da Bacia Platina, tá? Do Rio da Prata. E aí ele vai percorrendo os países, vai percorrendo a Argentina, o Uruguai, o Brasil e o Paraguai. E, tipo, vai chegando até lá pela região amazônica, vai entrando aqui. Aqui é onde é Bolívia, né? É a Bolívia ali, gente? Não sei. É a Bolívia. E chegando até a Bolívia. Então, esse contorno daqui é o do Rio Paraná, que vai chegar Nem o lá, professor. que vai descer lá para Minas Gerais, Ele coisa e tal. sabe sim. Aqui Sabe não. é o Rio Paraguai, tá vendo? Que passa por dentro do Paraguai, né? Todo se chama Rio Paraguai, e vai chegar justamente no Mato Grosso. Então, esse é o principal meio. Era Professor, Oi. para Porto Alegre, de Porto Alegre até Buenos Aires são quantos quilômetros? Não sei dizer. Porto Alegre, Buenos Aires, distância. Pela estrada, são 1.300 quilômetros. Pela estrada, né? E aí... Vou colocar aqui. Pronto, pela estrada, são 1.300 quilômetros, porque tem que fazer esse retorno. Não dá para ir simplesmente Pior foi direto, eu que tive que aguentar 2.000 e poucos quilômetros. Depende. Deixa eu ver. Distância de avião. De avião são 842 quilômetros. Enfim. Voltando aqui, só para a gente finalizar a aula. 3 dias de avião? Não. Já não são 3 dias, não. Em um dia você atravessa. Agora, de carro são 15 dias, né? Que? 15 dias Não, não, 1.300. 15 horas. São quantos dias? Nem um dia. Cara, se dirigir direto, não dá nem um dia, pô. Acho que ninguém Tipo, vai dirigir direto, né? Aguenta. Há quem aguente. Enfim, só finalizar aqui, porque esse barulho também já está insuportável. O meio de chegar, e eu tenho que terminar essa aula, inclusive, já são 11h10. Para poder chegar aqui em Mato Grosso, você precisava passar por dentro do Paraguai. Então,
todos esses afluentes aqui surgem a partir do Rio da Prata. O meio mais rápido de se chegar ao Mato Grosso vai ser justamente passando pelo Paraguai. Então, o Brasil tendo controle sobre o Rio da Prata, sobre a bacia do Prata, ele teria o controle sobre essas passagens para o Paraguai, pelo Brasil, até mesmo para a Bolívia, para a Argentina. E o Brasil tinha um acordo já com a Argentina e o Uruguai a respeito dessa navegação, desse controle, né? Então, precisava ou fazer um acordo com o Paraguai também, e talvez esse acordo para o Paraguai não era vantajoso, ou simplesmente, como acabou sendo tentado a partir dessa guerra do Paraguai, travar essa disputa contra eles para conseguir ter esse acesso. Galera, eu vou encerrar essa aula por aqui, já são 11h.